Olá, pessoal. Nessa aula a gente vai ver sobre grandezas proporcionais e divisão proporcional. As grandezas a gente vai ter uma breve explicação com exemplos de grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais e faremos a divisão proporcional também, divisão diretamente proporcional e inversamente proporcional com auxílio de exercícios, resolução de exercícios, ok? Vamos lá então. Então, pessoal, o que são grandezas? As grandezas, elas estão em situações, elas se encontram em situações e elas são, a gente pode definir grandeza como tudo aquilo que pode ser medido ou contado, certo? Então, essas grandezas, elas poderão ter as suas medidas aumentadas ou diminuídas. Quando a gente tem as grandezas diretamente proporcionais, então, com um exemplo, eu tenho aqui um forno, tá? Esse forno, ele produz ferro. Então, o tempo, a gente vai ter aqui, quais são as grandezas? O tempo, que pode ser aqui em minutos, e a produção, que pode ser em quilos, ok? Então, esse forno aqui, a produção dele, ele tem que em 5 minutos, ele tem ali uma produção de 100 quilos de ferro. Em 15 minutos, a produção dele é de 300 quilos de ferro. Em 20 minutos, a produção dele é de 400 quilos, tá? Então, a gente tem aqui as razões. Eu vou pegar, por exemplo, aqui a razão em relação ao tempo de 5 minutos e de 20 minutos. Então, daqui a gente tem uma razão, ok? Qual é a razão? 5 está para 20. E, consequentemente, aqui na produção, eu tenho 100 está para 400. Então, o que a gente observa? Que quando a gente fizer uma simplificação do 5 e do 20, vou simplificar por 5. Então, vai dar 1 quarto. Mesma coisa aqui, o 100 e o 400 eu também divido. Vou simplificar por 100 e vai dar 1 quarto. Então, o que a gente observa aqui? Que essas grandezas, à medida que aumenta o tempo, aumentou a produção. Aumenta o tempo, aumentou a produção. Que eu vou colocar uma setinha aqui. Aumentou o tempo, aumentou a produção. Se diminuiu o tempo, diminuiu a produção. Quanto mais tempo esse forno fica ligado, maior é a produção. Quanto menos tempo ele fica ligado, menor é a produção. Então, a gente tem grandezas diretamente proporcionais, tá? Grandezas diretamente proporcionais. Vocês já podem ter ouvido falar em GDP, né? Mas, e aí, quando a gente tem essa divisão aqui, que eu fiz do 5 está para 20, o 100 está para 400, a gente percebe que a razão, né, elas foram iguais aqui, ó, elas resultaram em valores iguais, 1 quarto. Então, a gente percebe que as duas grandezas, elas são variáveis dependentes, ou seja, o tempo depende, a produção depende do tempo, quando a razão entre esses valores, elas são iguais. Então, aqui eu tenho 1 quarto, 1 quarto. Ah, e se eu tivesse pego o 15 e o sobre 20, né? Se eu tivesse feito isso daqui, ó, 15 está para 20, assim como 300 está para 400. Ou eu poderia ter pego aqui o 5 e o 15, tanto faz. Vou simplificar aqui também, a mesma coisa, vou simplificar por 5, então vai dar 3 quartos. Aqui vou simplificar por 100 também. Então, vai dar 3 quartos. Então, a gente percebe que essa razão resultante aqui, ó, elas são iguais. Então, isso a gente já vê que é a característica aqui de razões diretamente proporcionais, ok? Então, vamos ali para um exemplo de razões inversamente proporcionais. Temos um exemplo de um ciclista. Então, aqui o exemplo vai ser um ciclista que ele faz a prova 100 metros contra o relógio. Então, como que funciona isso? Ele dá uma volta numa velocidade e ele vai vendo o tempo que ele, em quanto tempo ele faz, né? Essa volta aí, essa distância de 100 metros. 100 metros. Então, ali, ó, a gente tem a velocidade, que ele vai correr em metros por segundo,
e a gente tem o tempo que ele faz essa volta aí. E eu vou colocar esse tempo aqui em segundos. Então, a primeira vez aqui, ó, ele estava numa velocidade de 100 metros por segundo. Vamos considerar que ele está numa velocidade constante, tá? Nessa velocidade de 100 metros por segundo, ele realizou esse percurso em 200 segundos. Com 16, fazendo aqui, ó, aumentou a velocidade dele, 16 metros por segundo, ele fez ali em 62 segundos e meio. Ele aumentou a velocidade a 20 metros por segundo, ele realizou ali em 50 segundos. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que, à medida que a velocidade dele foi aumentando, ó, vou colocar a setinha para cima, só para mostrar que a velocidade aumentou. À medida que a velocidade dele aumentou, o tempo que ele fez essa volta aqui de 100 metros, né, a volta de 100 metros, o tempo dele diminuiu. Então, aumentou a velocidade, diminuiu o tempo. Se ele tivesse diminuído a velocidade, o tempo aumentaria. Então, aqui a gente vê, à medida que uma grandeza aumentou, a outra diminuiu. Temos, então, aqui grandezas que a gente chama de inversamente proporcionais, tá? E fazendo aqui a brincadeirinha das razões, vou pegar aqui, ó, 5 e 20. Então, a gente tem aqui 5 está para 20, assim como 200 está para 50. Vou simplificar por 5, então aqui vai dar 1 e aqui vai dar 4. Aqui eu vou simplificar por 50, então aqui vai dar 4 e aqui vai dar 1. E o que a gente percebe? Que essas razões aqui, ó, elas são inversas. À medida que eu tenho aqui a razão aqui da velocidade 1/4 do tempo é 4 sobre 1. Então, são inversas. E quando a gente tem que essas razões, uma razão é inversa da outra, né, da outra grandeza, a gente tem aqui o que caracteriza grandezas inversamente proporcionais, certo? Visto isso, a gente vai ver agora a divisão diretamente proporcional. Então, temos aqui um exemplo. Vamos dividir o número 396 em partes diretamente. Vou apagar aqui que eu quero escrever outra corzinha aqui, ó. Diretamente proporcionais. A quanto? A 2, 4 e 6. Então, vamos lá. A gente vai pegar o número 396, e ele vai ser dividido em 3 partes aqui, ó. Essas partes, elas têm que ser diretamente proporcionais a 2, 4 e 6. E aí, eu vou dar um nome para cada uma dessas partes. Eu posso chamar de ABC, posso chamar de XYZ, o que vocês quiserem. Então, vou colocar aqui, ó, A, B e C. Então, vamos lá. A gente tem que a parte que vai caber a A vai ser diretamente proporcional a 2, assim como a parte que cabe a B vai ser diretamente proporcional a 4, a parte que cabe a C vai ser diretamente proporcional a 6. E o que a gente tem aqui? A gente sabe que a parte de A mais a parte de B mais a parte de C, juntas, elas resultam em 396. Então, a informação que a gente tem é essa daqui, ó, A mais B mais C, isso aqui é igual a 396, certo? Então, o que a gente percebe aqui, pessoal? A gente usou uma propriedade. Eu somei todos os antecedentes aqui, né? Das razões dessa proporção. Então, eu vou fazer o quê? Se eu somei os antecedentes, eu vou somar os consequentes. Então, eu vou fazer 2 mais 4 mais 6, que é 12. Quando eu faço aqui, ó, eu já tenho um número bonitinho, que vai ser 33. Esse 33 aqui, ó, ele é o nosso K. Quem é o K? K é a constante de proporcionalidade. Proporcionalidade. Vou escrever só agora, tá? Então, esse aqui é o K. Constante de proporcionalidade. E aí, que como a gente tem, ó, um monte de igual aqui, ó,
né? A gente tem uma proporção, tem um monte de igual. O que eu posso fazer para descobrir os valores que a gente precisa descobrir, que é o A, o B e o C? Eu vou fazer aqui, ó, A está para 2, assim como a minha constante. Quem é a constante? É 33. Então, a gente tem que o A é igual a 33 vezes 2, que é 66. Chegamos em 1. O B está para 4, assim como 33 está para 1. Então, significa que o B vai ser 33 vezes 4, que é 132. Chegamos no outro. E C está para 6, assim como 33 está para 1. Então, a gente tem que C igual a 33 vezes 6, que é 198. Certo? Então, chegamos aqui nos valores, ok? Então, as partes, você tem que somar, que você somar 66 com 132 com 198, tem que dar 396. Se não deu, tem alguma coisa errada. Vamos para o próximo. Então, vamos lá, ó. 3 sócios devem dividir proporcionalmente um lucro de 30 mil. O sócio A investiu 60 mil, o sócio B 40 mil e o sócio C 50 mil reais. Qual é a parte correspondente a cada um? Então, vamos lá. A gente tem aqui, ó, o sócio A, ele investiu 60 mil. O sócio B, ele investiu 40 mil. E o sócio C investiu 50 mil. Quem vai ser dividido? Vai ser o lucro. O lucro é de quanto? É de 30 mil. Então, aqui, ó, os 30 mil, ele vai ser dividido entre A, B e C, diretamente proporcional à parte que eles investiram, que é 60, 40 e 50. Então, é receitinha de bolo, do mesmo jeito que a gente fez a outra. Então, vamos lá. A parte que cabe a A vai ser diretamente proporcional a 60 mil. Eu vou colocar só os 60, tá? Depois eu coloco os zeros. A parte que cabe a B diretamente proporcional a 40, que cabe a C diretamente proporcional a 50. Então, eu sei que A mais B mais C é o total do lucro que vai ser dividido, que é 30 mil. Como eu cortei os zeros aqui, eu cortei não. Como eu omiti os zeros, eu vou omitir aqui no 30 mil, tá? Então, aqui, ó, 60 mais 40, somei os antecedentes, somos consequentes também. Então, aqui 150. E aí, fazendo a nossa simplificação, temos 1/5. Quem é 1/5? 1/5 é a constante de proporcionalidade. Então, vamos lá. Temos que A está para 60, assim como 1 está para 5. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos, certo? Então, vamos lá. A gente tem que 5 vezes A igual a 1 vezes 60. Então, o A é 60 sobre 5, que vai ser 12. Mas a gente tirou os zeros para facilitar na hora de fazer as contas aqui, né? Coloca no final. Então, aqui, ó, A está para 60, agora B está para 40 e a brincadeira é a mesma. Então, a gente vai ter aqui 5B é igual a 40 vezes 1, B é igual a 40 sobre 5 e B é igual a 8 mil. Então, o sócio B vai receber 8 mil. E o sócio C, referente aqui ao investimento dele, que é de 50. Então, a gente tem aqui que 5C é igual a 50. C é igual a 50 sobre 5, que é 10 mil. Certo? Na hora que somar 12 com 8, com 10, tem que dar os 30 mil. Se ficou alguma coisa para trás, verifica e volta e vê de novo. Certinho? Vamos para o próximo. Então, vamos lá. 4 amigos resolveram comprar um bolão da loteria. Cada um dos amigos deu a seguinte quantia. Carlos, R$5, Roberto, R$4, Pedro, R$8 e João, R$3. Se ganharem o prêmio de 500 mil, quanto que cada um vai receber, considerando que a divisão será proporcional à quantia que cada um investiu. Então, amigos, negócios à parte. Cada um não vale, né, fazer a divisão igualzinha ali.
Cada um vai receber de acordo com quanto pagou ali no bolão. Então, a gente tem que o prêmio é de 500 mil. 500 mil. Esse prêmio vai ser dividido em 4 dessa vez, que vai ser do Carlos, Roberto, Pedro e João. O Carlos, ele fez ali no bolão R$5, o Roberto R$4, o Pedro R$8 e o João R$3, que é diretamente proporcional, né? Quem deu mais ali na hora de fazer o bolão vai ter maior parte no prêmio, quem deu menos vai ter menor parte no prêmio. Então, a gente vê aqui que, por exemplo, o Roberto e o Pedro, dá para ver que é o dobro. Pedro, ele contribuiu o dobro que o Roberto ali nesse bolão. Então, vamos ver como vai ficar o prêmio dele. Então, nós temos aqui a divisão. C está para 5, assim como R está para 4, assim como P está para 8, assim como J está para 3. E a gente sabe que quando dividido a parte de Carlos, mais Roberto, mais Pedro e mais João, tem que dar 500 mil, certo? E quanto que cada um investiu? 5, mais 4, mais 8, mais 3, que vai dar 20. Fazendo essa divisão aqui, a gente tem aqui 25 mil. Quem é 25 mil? 25 mil é a constante de proporcionalidade. Então, vamos lá. C está para 5, assim como 25 mil está para 1. Coloquei o zerinho aqui. Então, vai ficar, é só fazer a multiplicação. Então, C vai ser 25 mil vezes 5, que é 125 mil. O Carlos vai receber 125 mil. O Roberto, a parte dele é proporcional a 4. Então, o Roberto vai receber 25 mil vezes 4, que é 100 mil. O Pedro, a parte dele é proporcional aos R$8 que ele depositou ali no bolão. Então, vai ser 25 mil vezes 8, 200 mil. Lembra que a gente viu? Se o Pedro, deixa eu fazer bonitinho isso aqui. Se o Pedro, quando ele fez a aposta, ele apostou o dobro que o Roberto, então é justo que o prêmio dele também seja o dobro. E, finalmente, o João. João, a parte dele vai ser considerada ali em relação aos R$3 que ele apostou. Então, o João, que é Pedro. João vai ser 25 mil vezes 3, que é 75 mil. Então, aqui também, se você somar, não chegar no valor total, que é os 500 mil, tem alguma coisa errada, certo? Vamos para o próximo. Então, tá, a gente viu os exemplos com a divisão diretamente proporcional. A gente vai ver agora com a inversamente proporcional. Então, aqui a gente tem, divida 3.800 em partes inversamente proporcionais aos números 6, 12 e 15. Então, aqui, 3.800, ele vai ser dividido em 3 partes, para não perder o costume ABC. Só que agora vai ser inversamente proporcional. Inversamente proporcional a quem? A 6, 12 e 15, certo? Então, bom, quando eu faço a divisão que seja inversamente proporcional aos números, na verdade, eu faço isso daqui, ó. Então, a divisão não vai ser sobre 6, vai ser sobre o inverso de 6. Se eu tenho um número aqui 6, o inverso dele vai ser 1/6. A parte que vai caber a B vai ser inversamente proporcional a 12, o inverso de 12. E a parte e a parte que cabe a C vai ser inversamente proporcional a 15, ao inverso de 15. A divisão vai ser feita para o inverso de 15. E aí a gente continua aqui, ó.
que eu sei? Eu sei que A mais B mais C é 3.800. Então, aqui embaixo vai fazer 1/6 mais 1/12 mais 1/15. Quando eu faço essa conta aqui, se você pode usar a calculadora, você vai usar a calculadora. Se você não pode, você vai fazer a continha. E como que eu faço a continha aqui? Eu vou fazer de outra cor, depois eu vou apagar. Então, essa conta aqui, ó, 1/6 mais 1/12 mais 1/15. Isso daqui, ó, eu preciso fazer MMC. Qual que é o MMC entre 6, 12 e 15? Faz a continha lá, ou seja, qual é o número que está na tabuada do 6, do 12, do 15? Tem que lembrar de fazer aqui. Então, aqui, quem que eu consigo dividir? O 2, então é 3, 6, 15 fica. Por 2 de novo, 3, 3, o 15 fica. Agora, por 3, 1, 1, 5. E por 5, 1, 1, 1. Aí acabou. Faz a multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então, a gente tem aqui que o MMC é 60. Agora, eu tenho aqui, né, o 60. Você pode fazer da seguinte forma, se você não sabe fazer direto, ó, 1/6. Qual que é a fração que é equivalente a 1/6 que tem o denominador 60? Qual é a fração que é equivalente a 1/12 que tem o denominador 60? Qual é a fração que é equivalente a 1/15 que tem o denominador 60? Como que eu faço daqui? Bom, do 6 para o 60, fez vezes 10. O que você fez embaixo, você vai fazer em cima, vezes 10. Então, aqui ó, é 10/60. Do 12 para o 60, fez vezes quanto? Fez 5, vezes 5. Aqui vai fazer vezes 5. Então, 5 aqui. E do 15 para o 60, vezes 4. Aqui, vezes 4 também. Certo? Então, é isso aqui. Que nada mais é do que a gente faz quando eu tenho aqui, ó, 60, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 60 dividido por 6, 10. 10 vezes 1, 10. Não é assim que a gente faz? 60 dividido por 12, 12 é 5. 5 vezes 1, 5. Mesma coisa, tá bom? Então, aqui, ó. Então, aqui a gente tem 19/60, certo? Vou colocar ele ali na resposta, 19/60. Vou apagar porque era só fazer as continhas. Então, quando vocês forem fazer, tem que ver que recurso que você tem ali para ser utilizado. Se você pode utilizar a calculadora, bem, mas é bom saber fazer todas essas contas aqui, certo? Esse aqui é aquela continha que a gente faz no rascunho, bonitinho, tá? Então, vamos lá. Como que eu faço divisão de fração? Então, divisão de fração é conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Aqui. Pessoal, quando eu tenho uma conta desse tamanho aqui, você não precisa fazer ela. Como que é a multiplicação de fração? De cima pelo de cima e de baixo pelo de baixo. Mas eu não preciso fazer 3.800 vezes 60. Se você olhar aqui, ó, o 38 ele é o dobro de 19. Não tem um embaixo e um em cima? Então, eu vou simplificar. Aqui, ó, 3.800 e o 19. Eu vou dividir por 19 em cima e embaixo. Então, aqui embaixo vai ficar 1. E aqui em cima, ó, 38 dividido por 19 é 2. Só que ali tem mais 2 zerinhos. Então, ficou quem? Ficou 200 vezes 60. Esquece os zeros. 2 vezes 6, 12. Agora volta os zeros. Quantos zeros tem? 3. 12.000. Quem é 12.000? Nossa amiga querida e amada constante de proporcionalidade. E a sequência aqui, ó, é da forma como vocês já viram. A está para 1/6, assim como qual é a minha constante? 12.000. Aí, esse 1/6 passa para lá. Então, vai passar como? A é igual a 12.000 vezes, porque estava dividindo, vezes 1/6. Então, na verdade, você vai pegar 12.000 e vai dividir por 6, que vai dar 2.000. Certo? Então, a parte de A é 2.000. A parte de B. B está para 1/12. Mesma coisa, tá? Constante aqui, 12.000. Então, vai ficar B é igual a 12.000 vezes 1/12, que vai ser
1.000. Se você está confiante no que você está fazendo, você vê que aqui, ó, dos 3.800 que foram divididos, você já tem 3. Então, a parte de C vai ser 800. Ah, mas eu quero fazer a conta. Ótimo, faça a conta. Então, vai ficar C está para 1/15, assim como 12.000 está para 1. Então, C vai ser 12.000 vezes 1/15, que vai dar 800. Tá bom? Então, é isso daqui. Temos aqui essa divisão. Olha lá. Dividir a bonificação de R$ 242 por 3 funcionários de uma empresa em relação ao número de atrasos ao trabalho durante um mês, sabendo que os atrasos funcionários são respectivamente 2, 4 e 6. Então, a empresa vai dividir. Vai dividir quanto? R$ 242. Para quantos funcionários que ela tem? 3 funcionários. Então, XYZ. E aí, qual que é o que eles usam aqui, né, para mensurar essa bonificação? O número de atrasos. Então, a gente tem aqui, ó, o X se atrasou 2 vezes, o Y 4 e o Z 6 dias, né? O que a gente vê, pessoal? Que não está falando se é grandeza direta ou inversamente proporcional. Mas, quais são as grandezas que a gente tem aqui? A gente tem o dinheiro, que é em relação, né, a sua bonificação ela vai ser dada em relação ao número de atrasos. Então, a gente percebe que quanto mais uma pessoa se atrasa, ela vai receber menos dinheiro, certo? Então, quanto mais atrasos, menos dinheiro. Menos atrasos, mais dinheiro. Então, a gente tem aqui, ó, à medida que uma aumenta, outra diminui. Uma diminui e outra aumenta. A gente tem grandezas inversamente proporcionais. Então, é essa conta que você tem que fazer aqui, inversamente proporcional. Ele não está falando, né? Então, vamos lá. A gente tem que o X vai ser inversamente proporcional a 2, o Y vai ser inversamente proporcional a 4 e Z vai ser inversamente proporcional a 6. A gente sabe que X, a parte de que X vai receber, mais a parte que Y vai receber, mais a parte que Z vai receber, é R$ 242, certo? Então, tem que somar aqui também. Meio, mais 1/4, mais 1/6. Se tem a calculadora para usar, usa. Mas é bom saber fazer a continha. Então, mesmo esqueminha, ó, vou fazer aqui, depois eu apago. Meio, mais 1/4, mais 1/6. Tem que fazer MMC de 2, 4 e 6. 2, 4, 6. Qual que é o múltiplo que está presente ali nas 3 tabuadas? Você tem que pensar desse jeito. Qual é o número que está nas 3 tabuadas? O primeiro número que está nas 3 tabuadas. Então, vai ser o 12, certo? 12 aqui vai ser o múltiplo comum. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Se você não tem esse raciocínio, faz o MMC por 2, vai dar 1, 2, 3. Por 2 de novo, 1, 1, 3. Por 3, 1, 1, 1. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Está aqui ele. Se você não faz esse do divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, faz aquele esqueminha. Fração equivalente. 1/2, eu quero a fração que seja equivalente, que tem o denominador 12. 1/4, eu quero a fração que seja equivalente, com o denominador 12. E aí vai, né? Então, assim, ó, do 2 para o 12, o que fez? Aumentou. Se aumentou, ele multiplicou. Multiplicou por quanto? Multiplicou por 6. O que fez embaixo, vai fazer em cima. Então, aqui é 6 também. Do 4 para o 12, o que fez? Aumentou. Se aumentou, ele multiplicou. Multiplicou por quanto? Por 3. O que fez embaixo, faz em cima. Então, aqui vai ficar 3/12. E assim faz. Então, a gente tem aqui, ó, vai dar 6 mais 3 mais, ó, 12 dividido por 6. 2 vezes 1, 2. Então, a gente tem 11/12. Essa daqui, ó, é o resultado da soma dessas frações. Então, voltamos lá. 242 dividido por 11/12. Como que faz a divisão de fração? Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, tá? Mas aí a gente percebe que, não vou fazer essa conta aqui, eu sei que 242 dá para dividir por 11, então eu vou dividir por 11 em cima e embaixo.
Dividindo por 11 em cima e embaixo, aqui vai, ó, vou dividir por 11, vou marcar aqui, dividir por 11. Aqui vai dar 1, embaixo aqui vai dar 1, e 242 dividido por 11 vai dar 22. Então, vai fazer 22 vezes 12, que vai dar 264. Esse número que a gente chegou aqui, ó, constante de proporcionalidade. Vou apagar para a gente continuar a conta. Então, vamos lá, jeitinho que a gente já tinha feito. Daqui para frente é conta, né? A gente já tinha feito as continhas. Então, precisa chegar no valor correto, saber fazer essas continhas aqui. Se vocês verem, tá juntando vários conceitos, né? Então, a gente tem MMC, a gente tem multiplicação de fração, divisão de fração. Então, vamos lá. X está para 1 meio, assim como 264 está para 1. Aqui são meio feio esse 4. Então, vai ficar x é igual a 264 vezes meio. Nada mais é do que 264 dividido por 2. Então, x é igual a 132. Então, esse funcionário, que só atrasou 2 dias, ele vai receber R$ 132 de bonificação. Funcionário Y. Ele se atrasou 4 dias. Então, a continha aqui é a mesma. Então, vamos lá. Y vai ser 264 vezes 1/4, ou seja, 264 dividido por 1/4. Então, Y vai receber R$ 66. Então, percebam que o funcionário Y, ele faltou 4 dias. Faltou não, se atrasou 4 dias, enquanto que o funcionário X se atrasou 2 dias. O funcionário X, ele recebeu R$ 132, que é o dobro de 66. Enquanto o funcionário X, ele se atrasou 2 dias, que é metade de 4 dias aqui, ele ganhou o dobro, inversamente proporcional. Então, o funcionário Z, ele se atrasou 6 dias. Então, aqui, 264, Z vai ser 264 vezes 1/6. O Z ali vai receber R$ 44. Então, pegar, somar 132 mais 66 mais 44, se não chegar nos 242, tem alguma coisa errada, volta para fazer. Agora, o último exercício, a gente tem aqui, ó, determine os números A e B inversamente proporcionais a 6 e 8, tais que a diferença entre eles é 10. Olha só o que a gente tem aqui. A gente sabe que o A, ele é inversamente proporcional a 6, assim como o B é inversamente proporcional a 8. E a diferença, ou seja, A menos B é igual a 10. Essa daqui, isso aqui o enunciado está falando. Então, se foi feita a diferença com os antecedentes, a gente vai fazer a diferença com os consequentes. 1/6 menos 1/8. Então, faz a continha no cantinho aqui, ó. 1/6 menos 1/8. O que eu tenho que fazer aqui? MMC. MMC entre 6 e 8. MMC entre 6 e 8 vai dar 48, tá bom? Então, vai ficar 48 dividido por 6 vezes 1. Quanto que é? 8. 48 dividido por 8 vezes 1. Quanto que é? 6. E aí, a gente tem 2/48. Quer simplificar? Simplifica. Se não quer, não tem problema, pode usar assim. Então, aqui, eu vou fazer 2/48. Como que eu faço? Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Vocês podem notar aqui, ó, que o 10 e o 2 eu consigo simplificar por 2. E aí, a gente vai ter 5 vezes 48. Quanto que é 5 vezes 48? Pensa o seguinte, vamos lá. 5 é metade de 10, né? É 10 sobre 2. Então, você vai fazer 10 vezes 48, que é 480, e vai dividir por 2, que é 240, tá? Então, quando tem essas continhas assim, que dá para você fazer de cabeça, você faz. 240, quem que é?
Já está sabendo de cor salteado, constante de proporcionalidade. E aí, a gente vai usar o que a gente tem aqui na proporção. Então, vamos lá. A está para 1/6, assim como 240 está para 1. Então, a gente tem que o A vai ser 240 vezes 1/6, que é 240 dividido por 6. Então, faz aqui, ó, 240 dividido por 6. 6 vezes 4, né? 24. Então, a gente tem aqui, ó, que vai dar 40. O A é igual a 40. E o B, bom, o B vai ser, B está para 1/8. Deixa eu arrumar aqui. B está para 1/8, assim como 240 está para 1. B vai ser 240 vezes 1/8, que vai ser igual a 30. Então, a gente tem aqui que o A é igual a 40, o B é igual a 30, e a diferença entre eles é 10, realmente. Certo, pessoal? Se tiver alguma dúvida, é só falar aí que a gente resolve. Tchau, tchau.